O cerco fechou. E desta vez, não tem para onde correr. 2 bombas explodiram ao mesmo tempo em Brasília. Uma caiu em cima do presidente da Câmara dos Deputados. A outra caiu direto na candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. E o homem que acendeu o pavio da segunda bomba foi exatamente aquele que ninguém esperava. Isso não é especulação. Isso está acontecendo agora. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, enquadrou Hugo Motta com uma exigência que a Câmara nunca recebeu antes na sua história. Ao mesmo tempo, o ministro André Mendonça, o mesmo André Mendonça indicado pelo bolsonarismo para o STF, autorizou a Polícia Federal a investigar Flávio Bolsonaro e abrir o caminho para a quebra do seu sigilo bancário. Pensa bem no que isso significa. O filho mais velho de Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, acaba de ganhar um novo status oficial no Brasil. Ele não é mais só um político investigado. Ele é agora um alvo formal da Polícia Federal, com inquérito aberto e sigilo bancário na mira. E o homem que autorizou isso foi o próprio terrivelmente evangélico. Mas antes de continuar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. Me conta também de onde você está assistindo, sua cidade e o horário aí. Agora, feito isso, então vamos continuar. Fica comigo até o final, porque o que vem na última parte deste vídeo muda completamente a leitura de tudo o que está acontecendo. Para entender o tamanho do que está acontecendo, você precisa entender o que Flávio Dino fez com Hugo Motta. O presidente da Câmara dos Deputados recebeu uma intimação do STF exigindo a entrega de documentos detalhados sobre a tramitação de 21 emendas parlamentares específicas. Não um relatório geral, não um resumo. Dino quer os registros individuais de cada emenda, organizados por indicação, para que não haja qualquer confusão sobre quem pediu o dinheiro, quanto foi e para onde foi. É a primeira vez na história recente que o Supremo exige esse nível de rastreabilidade do processo interno da Câmara. Hugo Motta respondeu publicamente dizendo estar convicto de que a Câmara não cometeu nenhuma irregularidade, que tudo será demonstrado no processo. Tom calmo, postura institucional. Mas quem conhece Brasília sabe que a calma do Hugo Motta é a calma de quem está tentando não deixar aparecer que está com o coração na mão. Porque o problema não é apenas político, é operacional. A Câmara nunca organizou seus registros de emendas com esse grau de transparência individual. O STF está exigindo algo que, na prática, o Congresso nunca produziu. E se Hugo Motta entregar os documentos incompletos ou com lacunas, isso pode ser interpretado como prova de falta de transparência. Se demorar demais, vira obstrução. Se entregar rápido demais, sem a organização exigida, também cria problema. Não existe saída fácil. E por trás dessa pressão toda, tem um número que explica tudo. Em 10 anos, as emendas parlamentares saltaram de 9 bilhões de reais para mais de 50 bilhões de reais anuais. 50 bilhões. O Congresso pegou para si um poder sobre o orçamento da União que antes pertencia quase que exclusivamente ao Executivo. E Dino quer saber exatamente como esse poder está sendo exercido e se está sendo exercido dentro da lei. O bloqueio de 119 milhões de reais no patrimônio de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, já mostrou que o STF não está blefando. Valdemar disse que apenas sugeria destinações. Dino mandou a resposta para a perícia da Polícia Federal verificar se a sugestão e o rastro do dinheiro batem. Eles raramente batem. Mas o que estava acontecendo com o Flávio Bolsonaro enquanto Dino apertava o cerco sobre o Congresso? Existe uma história de 500 mil reais que o próprio pagador não consegue explicar. Mas para entender o tamanho dessa história, você precisa entender quem é Daniel Vorcaro. Vorcaro é o dono do Banco Master. Um banco que, nos últimos anos, cresceu de forma impressionante captando dinheiro de pequenos investidores por todo o Brasil, prometendo rendimentos acima da média do mercado. O Banco Master chegou a acumular mais de 70 bilhões de reais em captação. 70 bilhões. Parte desse dinheiro
veio de pessoas comuns que queriam fazer o dinheiro render um pouco mais. E é exatamente esse banco, nessa situação, que aparece ligado ao escritório de advocacia de Flávio Bolsonaro. O escritório emitiu notas fiscais para empresas ligadas a Vorcaro. 3 notas. 2 foram canceladas imediatamente após a emissão. Uma permanece válida. Valor: R$500 mil. Nota fiscal, em tese, é emitida depois que um serviço foi prestado. Não antes, não durante, depois. Alguém contratou o escritório de Flávio Bolsonaro, pagou R$500 mil e o responsável pela empresa pagadora simplesmente disse que não lembra qual foi o serviço prestado. R$500 mil. E não lembra. Mas tem mais. Uma das empresas envolvidas nessa história foi aberta por R$40. Não 40 mil. R$40. Essa empresa, criada por praticamente nada, movimentou milhões em transações ligadas ao Banco Master. Pensa bem no que isso significa para o inquérito que a Polícia Federal acabou de abrir. De um lado, um banco com R$70 bilhões em captação e situação financeira sob escrutínio. Do outro, o filho do ex-presidente recebendo R$500 mil de empresas ligadas ao dono desse banco, sem que ninguém saiba exatamente por quê. E no meio disso tudo, notas fiscais emitidas e canceladas, empresas abertas por R$40 e um homem que diz não lembrar do que se trata. O dinheiro que entrou nesse escritório saiu de algum lugar, e a Polícia Federal vai rastrear de onde. O inquérito autorizado permite que os agentes federais peçam a quebra do sigilo bancário de Flávio Bolsonaro, da esposa e de pessoas próximas. Isso significa que, em breve, cada movimentação financeira vai estar sob a lupa dos investigadores. Cada depósito, cada transferência, cada valor que entrou e saiu das contas ligadas ao senador. E aqui tem um detalhe que muda tudo. Quem autorizou esse inquérito foi André Mendonça. Deixa isso assentar por um segundo. André Mendonça, o ministro que Jair Bolsonaro indicou para o Supremo Tribunal Federal. O terrivelmente evangélico. O homem que o bolsonarismo apostou que seria uma voz amiga dentro da corte. Esse homem assinou a autorização para a Polícia Federal investigar formalmente o filho mais velho de Bolsonaro. Isso não é um detalhe, é uma virada. Durante meses, parte do público desconfiou que Mendonça usaria sua posição para proteger o clã Bolsonaro, segurar investigações, criar obstáculos silenciosos. Era uma leitura razoável. Afinal, ele foi indicado por aquele campo, foi confirmado por aquele campo e deve, em alguma medida, lealdade política àquele campo. Só que política não funciona sempre assim. O que Mendonça fez ao autorizar esse inquérito foi, na prática, lavar as mãos. Ele jogou a responsabilidade para a Polícia Federal. Ele sinalizou que não vai barrar o processo judicial apenas porque o investigado tem o sobrenome Bolsonaro. Pode ser cálculo, pode ser consciência institucional, pode ser os dois ao mesmo tempo. Mas o efeito político é o mesmo. O escudo que Flávio Bolsonaro esperava encontrar dentro do STF não estava lá quando ele precisou. E isso muda o tabuleiro de forma significativa. O clã Bolsonaro construiu sua estratégia de sobrevivência política apostando em aliados dentro das instituições. Jair Bolsonaro tinha Mendonça no STF, tinha líderes no Congresso, tinha a estrutura das emendas como moeda de troca. Um por um, esses pilares estão sendo testados e alguns estão rachando. O isolamento político do bolsonarismo ficou um tamanho maior hoje. Mas aqui é onde o público tem razão em não vibrar antes da hora. Uma investigação autorizada não é uma condenação. Um inquérito aberto não é uma prisão. E existe uma preocupação real que aparece com força nos comentários de quem acompanha esse caso há tempo. André Mendonça demorou. Demorou meses para autorizar esse inquérito. E nesse tempo, alguém com acesso a advogados, a recursos e a aliados dentro do sistema político teve espaço de sobra para se organizar. Essa desconfiança não é paranoia, é experiência acumulada com um sistema
que frequentemente deixa escapar o que deveria segurar. Mas tem um argumento técnico que precisa ser dito com clareza, porque o público merece mais do que só validação emocional. Papel pode ser rasgado, celular pode ser trocado, conversa pode ser apagada, mas sistema bancário é diferente. Cada transação financeira registrada em um banco deixa um rastro que não pertence ao correntista, pertence à instituição financeira, ao Banco Central e aos sistemas de controle do governo federal. Não existe botão de deletar para uma transferência bancária já processada. Os registros de entrada e saída de valores, datas, horários, origem e destino ficam armazenados em múltiplos servidores, em múltiplas camadas de segurança, sob obrigação legal de guarda por anos. Mesmo que Flávio Bolsonaro quisesse apagar o rastro do dinheiro que entrou nas suas contas, ele simplesmente não tem acesso a esse sistema. O que ele pode ter feito é tentar explicar o dinheiro, construir uma narrativa de defesa, alinhar versões com as pessoas envolvidas. Isso é possível. E provavelmente foi feito. Mas a Polícia Federal não vai perguntar a versão dele primeiro. Vai comparar os números. O que os investigadores vão procurar é a correspondência entre os valores que entraram nas contas ligadas ao escritório e os serviços que foram alegadamente prestados. Se as duas notas canceladas deixaram algum rastro financeiro antes do cancelamento. Se o dinheiro que entrou pelo Banco Master tem contrapartida real ou se circulou de forma que caracteriza a lavagem de capital. E tem outro ponto que precisa ser dito com clareza. A esposa de Flávio Bolsonaro também está na mira. Pessoas próximas ao senador também estão na mira. Isso amplia consideravelmente o escopo da investigação. Não é só Flávio. O que os investigadores encontrarem ou não encontrarem, nas próximas semanas, vai definir se esse inquérito vira um processo, um indiciamento, ou se some no meio do caminho como tantos outros antes dele. Flávio Bolsonaro estava construindo uma candidatura à presidência da República para 2026. Era uma aposta arriscada desde o começo, mas era uma aposta real. O nome Bolsonaro ainda tem peso eleitoral em setores do eleitorado de direita. A ideia era que, sem Jair, preso em casa com tornozeleira eletrônica, o filho mais velho herdaria o movimento. Só que candidato investigado pela Polícia Federal, com sigilo bancário sob quebra iminente, com notas fiscais suspeitas ligadas a um banco com 70 bilhões de reais em captação e situação financeira delicada, com o próprio aliado dentro do STF sinalizando que não vai intervir. Esse candidato tem um problema muito maior do que a disputa eleitoral. Dois caminhos aparecem com mais nitidez agora. O primeiro, a investigação avança, o sigilo é quebrado, os dados financeiros mostram irregularidades, e Flávio Bolsonaro enfrenta um processo que pode resultar em indiciamento. Nesse cenário, a candidatura se torna insustentável politicamente antes mesmo de 2026. O próprio campo bolsonarista começa a fazer cálculos sobre quem pode substituí-lo. O segundo, a investigação esbarra em obstáculos. As provas se mostram insuficientes ou mal preservadas. O processo arrasta, e Flávio Bolsonaro tenta usar a condição de perseguido para inflamar a base eleitoral. É um caminho que a família Bolsonaro conhece bem e já usou antes. Mas existe um terceiro elemento que o público está mencionando com frequência e que não pode ser ignorado: o passaporte. Eduardo Bolsonaro já está nos Estados Unidos. Jair está com tornozeleira, mas seus filhos não têm esse tipo de restrição de movimento. E aqui está a pergunta concreta que o público faz, e que merece uma resposta direta. Existe alguma medida judicial que impeça Flávio Bolsonaro de sair do país agora? A resposta é: existe, mas ela precisa ser pedida. A restrição de passaporte e a proibição de saída do país são medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal brasileiro. Elas podem ser solicitadas pelo Ministério Público e precisam ser autorizadas por um juiz. No estágio atual, com o inquérito recém-aberto, essas medidas ainda não foram formalmente requeridas, pelo menos não de forma pública. O que significa que, neste momento,
Flávio Bolsonaro tem liberdade legal de embarcar para onde quiser. Isso não é detalhe. É um risco real que o Judiciário e o Ministério Público precisam avaliar com urgência. A história do irmão Eduardo no Sebastião, do pai com tornozeleira depois de devolver o passaporte tarde demais, deveria ser lição suficiente. O padrão dessa família, quando a pressão aumenta, é conhecido. E o público que acompanha esse caso de perto tem razão em cobrar que, dessa vez, as medidas de contenção venham antes, não depois. Chegou a hora de dizer o que tudo isso realmente significa. Mas antes de falar sobre poder e política, é preciso falar sobre você. Você que acorda cedo, paga imposto em cima de cada real que ganha, desconta no salário, paga na nota fiscal, contribui para a Previdência. Você é quem financia o orçamento que esses políticos disputam entre si, como se fosse deles. As emendas que Dino está rastreando, os 50 bilhões de reais que o Congresso distribui todo ano, os 119 milhões de reais bloqueados no patrimônio de Valdemar, os 500 mil reais que entrou no escritório de advocacia de Flávio Bolsonaro, esse dinheiro tem origem. E a origem é o seu trabalho. Isso não é discurso. É o que os números mostram. E é exatamente por isso que o que aconteceu hoje não é apenas uma notícia política. É uma prestação de contas que estava atrasada há anos. O que aconteceu hoje é a confirmação de um padrão que vem se formando há meses. O bolsonarismo perdeu o controle sobre os escudos que construiu dentro das instituições. Mendonça era para ser o escudo no STF. Autorizou a investigação. O Congresso era para ser o espaço protegido pelas emendas e pela fidelidade comprada. Dino enquadrou Hugo Mota e está exigindo rastreabilidade que nunca foi pedida antes. Valdemar Costa Neto era o articulador que mantinha o PL coeso e os recursos fluindo. Tem 119 milhões de reais bloqueados e as respostas dele foram para a perícia da PF. Um por um, os pilares do projeto de poder do bolsonarismo estão sendo testados ao mesmo tempo. Não por um único adversário. Por diferentes frentes institucionais que, cada uma à sua maneira, estão exigindo o que sempre deveria ter sido exigido: transparência, rastreabilidade e prestação de contas. Isso prova que o cerco não é só político, é institucional. E cerco institucional é o tipo mais difícil de romper, porque não depende de eleição, não depende de popularidade, e não para quando o investigado faz um discurso emocionante para a base. Quem saiu fortalecido hoje? O STF como instituição, a Polícia Federal como ferramenta investigativa e todos que sempre disseram que o dinheiro público precisa de transparência real. Quem saiu enfraquecido? Flávio Bolsonaro como candidato, o Congresso como espaço de opacidade orçamentária e o projeto de poder que apostou em aliados dentro das instituições como garantia de impunidade. E o próximo desdobramento já está em andamento. A Polícia Federal agora tem autorização. O sigilo bancário vai ser solicitado. Os documentos das emendas precisam chegar ao STF. Cada um desses movimentos vai gerar uma nova peça nesse quebra-cabeça. E cada nova peça vai deixar mais claro o tamanho real do que está sendo investigado. Deixa nos comentários o que você acha. O inquérito vai chegar até o fim ou vai travar no meio do caminho como tantos outros antes? Você acha que o passaporte de Flávio deveria ser apreendido agora? A sua leitura importa. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque os próximos desdobramentos dessa história vão acontecer rápido. E você vai querer estar aqui quando eles chegarem.